Nós começamos desde domingo passado uma série de mensagens que tem como tema 7 colunas da sabedoria. E essa nossa série é baseada no texto de Provérbios, capítulo 9, verso de número 1, que diz assim: a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas. Vamos ler juntos? A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas. Essa palavra foi escrita pelo homem mais sábio que já existiu, segundo a Bíblia, foi Salomão. E Salomão vai dizer o seguinte, que a sabedoria construiu a sua casa, ela ergueu suas 7 colunas. Então, ele está dizendo que uma casa precisa ser sustentada por 7 colunas. E essas 7 colunas são as colunas da sabedoria. E nós então começamos na semana passada com o tema coloque a tua casa em ordem. Porque diz assim, a sabedoria construiu a sua casa. A primeira coisa que ela edificou foi a casa. E assim então nós ouvimos na semana passada, coloque a tua casa em ordem. Foi o que Deus disse através do profeta Isaías ao rei Ezequias. Ele estava para morrer, o profeta vai até a casa do rei e diz assim, olha, o Senhor prepara a tua casa e coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. A palavra de Deus não era para ele colocar o reino em Deus, em ordem, o palácio em ordem, as finanças do governo em ordem, era para ele colocar a sua casa em ordem. E como nós vimos, Deus acrescentou 15 anos a mais e ele não colocou a sua casa em ordem. Ele tinha um filho desviado, que foi o pior rei de Israel, que foi Manassés, e ele deixou com que estranhos entrassem na sua casa. E ele perdeu tudo, porque pessoas que não deveriam ter entrado na sua casa entraram. Uma palavra muito de Deus para nós, edificarmos em primeiro lugar a nossa sabedoria. Por quê? Porque Ezequias foi um rei grande, fez grandes obras, um sucesso fora de casa, mas dentro de casa era um fracasso, e não há vitória nenhuma lá fora que justifique um fracasso dentro de casa. E a mensagem de hoje então, nessa segunda mensagem dessa série é: decida crescer espiritualmente com Deus. Eu quero falar sobre 10 princípios para termos um crescimento espiritual. Em primeiro lugar, viva sobre o envio apostólico. Preencha aí no seu esboço, viva sobre o envio apostólico. O verso de número 1 diz assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Olha que lindo, Paulo está mandando uma carta para uma igreja de Cristo, os seus irmãos que estavam na igreja de Gálatas, e ele manda a sua carta, e ele vai se apresentar, e ele vai se apresentar como Paulo, ele vai se apresentar, Paulo, apóstolo enviado. Ele não se apresenta como um grande doutor da lei que ele era, Paulo, doutor da lei. Ele não se apresenta como Paulo, um rabi, Paulo, um sábio, Paulo, um erudito, Paulo, um homem que falava 3 línguas, Paulo, um homem estudioso, Paulo que falava com reis, Paulo que falava com autoridades. Não, ele se apresenta como o quê? Paulo, apóstolo enviado. Meu irmão, se você é um convertido em Jesus Cristo, você tem uma missão, você tem um chamado que é ir e pregar o evangelho por todo mundo. Você tem um chamado missionário, você tem um chamado apostólico. Não é ser apóstolo não é ser apóstolo, é apenas ter um título, não é usar anel de apóstolo, não é abrir uma porta e dizer que é apostólico, é ter uma mente apostólica, é ter um coração apostólico, é ter uma visão apostólica. Por isso que somos uma igreja apostólica. Nós não temos título ninguém aqui de apóstolo, mas temos coração de apóstolos, temos mente apostólica e temos visão apostólica, porque apostólica, a palavra apostólico significa enviado. Diga assim comigo, enviado. Nós temos a convicção neste lugar, na mente, no coração e na visão, de que Deus nos levantou para irmos e levantarmos novos caminhos,
Abrimos novas igrejas, abrimos novas células, abrimos novos campos de trabalho, e este chamado não se limita aos pastores da igreja, esse chamado é o seu chamado, é o meu chamado, viver um envio de Deus, cumprir o nosso papel como missionário. E tem muita gente que não vai, sabe por quê? Diz assim, eu não vou porque eu não tenho condições. Ele olha para os seus recursos, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. Meu irmão, para de reclamar da vida. Você é um servo ungido, capacitado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Quem aqui recebeu o Espírito Santo, amém? Você recebeu? Você é abençoado, você é capacitado. Pastor, como que eu faço então para ir nesse meu envio apostólico? Sabe aquilo que você faz muito bem? Sabe aquilo que você faz muito bem? Tem gente aqui que é grandes professoras. Professor, então você vai também ensinar as pessoas sobre o Evangelho. Pastor, eu canto muito bem. Então você também vai cantar para Jesus. Eu amo lidar com as crianças. Então você vai trabalhar na escolinha e abençoar as crianças. Eu tenho liga com os jovens. Então você vai pregar o Evangelho para os jovens. É isso que Jesus está dizendo. Isso é um envio apostólico. E é interessante que quando nós olhamos, nós estamos falando sobre crescimento espiritual. Quando você decide dar um passo rumo ao seu chamado, quando você decide dar um passo rumo ao seu envio, você cresce. Por que você cresce? Eu falo porque eu dei aula na escola bíblica a vida inteira. Sempre dei aula na escola bíblica, hoje eu ministro nas células, preparo os estudos de células, ministro como estou aqui nesta noite, mas para que isso aconteça, eu fui estudar muito tempo. Para trazer uma palavra como essa, eu fui estudar no mínimo 3, 4 horas. Para preparar um estudo, eu vou estudar. E assim você vê cada um dos nossos líderes de células, eles tiveram um up espiritual gigantesco. Eles mudaram de patamar. Porque a maioria, quando eles aparecem para, pastor, eu queria ser líder de célula, mas eu não conheço muito. Não tem problema. Aí ele começa a estudar. Pegue um líder de célula de 1 ano atrás e converse com ele hoje. Ele é outra pessoa, porque ele deu um passo e ele cresceu espiritualmente. Então, decida seguir e assumir o seu chamado, amém? Em segundo lugar, ande com gente comprometida com o reino de Deus. Pode preencher aí, comprometida. Verso de número 2. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Pergunto para você, irmão e irmã, quem estava com Paulo? Não, acho que eu vou perguntar de novo. É um de cada vez, é muito tumulto, né? Quem estava com Paulo? Não, dá uma lida no seu esboço, irmã. Quem estava com Paulo? Olha aqui, e todos os irmãos estão comigo. Quem que Paulo está dizendo que estava com ele? Os irmãos, diga assim, irmãos. Diga aí, acorda, crente. Desperta tu que dormes, diz a palavra do Senhor, não é? Quem estava com Paulo? Os irmãos. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu estou indo, eu sou enviado. E quem está comigo? Os irmãos. Diga assim comigo, irmãos. Gente que comunga a mesma fé. Paulo, assim como Jesus, abordava a todos, servia a todos, mas quando chegava no momento da intimidade, de caminhar, de abrir o seu coração, levar para dentro da sua casa, colocar dentro do seu carro, colocar na sua mesa, ele selecionava as pessoas. E você precisa andar com quem você tem comunhão. Você precisa saber com quem você anda. Quando você olha o ministério de Jesus, ele abençoava todo mundo, ele amava todo mundo, ele servia as pessoas sem distinção nenhuma. Mas quando entrava no quesito de intimidade, ele já tinha um grupo seleto. A Bíblia diz que ele tinha 70 pessoas que faziam parte do seu ministério. Dos 70, 12 eram mais íntimos, que eram os 12 apóstolos. Dos 12, ele tinha 3 que eram mais íntimos ainda, Pedro, Tiago e João. Havia momentos extremamente íntimos da vida de Jesus, que estavam apenas os 3, Pedro, Tiago e João. No Monte da Transfiguração, quando Deus revela a glória de Jesus, que ele é transfigurado, ele aparece na sua glória, só esses 3 estavam juntos, só esses 3 viram, Pedro, Tiago e João. Mas Jesus ainda tinha um mais íntimo ainda, que era João, o apóstolo João. É este que na noite da Santa Ceia, na sua última ceia, que Jesus denuncia que ele seria traído. A
Bíblia diz que João encosta a sua cabeça no peito de Jesus e pergunta assim: mestre, quem vai te trair? E ele revela: aquele que comer o pão comigo. Ele é um homem na intimidade. Então, meu irmão, minha irmã, você tem que ter, você sirva todo mundo, você ajude todo mundo, mas quem anda com você? Quem anda com você? Essa é a questão. Se você me ver andando com tranqueira na rua, tem dois motivos: ou é evangelismo ou é ação social. Só isso. Porque, meu irmão, minha irmã, não ando com quem não me traz crescimento. Não ando com quem não me inspira. Não ando com quem não vai me elevar. Eu não tenho tempo para ficar com bobagem. Então, quem não me acrescenta na minha vida, não caminha comigo. Eu trabalho, eu evangelizo, eu faço ação social, eu levo o evangelho, vou em tudo quanto é lugar. Na minha intimidade, aí sim é só quem vai me elevar, só quem vai acrescentar na minha vida em nome de Jesus. E aí você tem que viver isso. Sabe por quê? Tome muito cuidado. Se você andar com mentiroso, você vai se tornar um mentiroso. Se você começar a andar com gente que é negativo, já você está negativo. Já falava hoje pela manhã, cheguei aqui de manhã, estava um sol rachando lá fora, né? Aí você imagina só, você anda com uma pessoa negativa. Sabe como que é o negativo? A pessoa para baixo, a pessoa down, é assim, né? Você chega e fala assim: cara, que dia lindo, olha que dia, domingo maravilhoso. Ah, mas eu vi na previsão do tempo, vai chover amanhã. Tem gente que é assim. Você conhece gente assim, né? Você chega do lado, você cai, né? Acabou. Agora, olha só você andar com crente da Manancial da Fé, como que é o negócio. Chega e fala assim: olha, que domingo lindo, que sol maravilhoso. Ah, é de Deus, é profético, hein? É sinal que o céu vai abrir, que a semana vai ser maravilhosa, que vai ser, o sol vai voltar a raiar em nome de Jesus. Você quer andar com quem? Por isso que Paulo diz ao 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, não vos deixe enganar-vos. As más companhias corrompem os bons costumes. Olha o que Paulo vai dizer: não se deixe enganar. As más companhias vão influenciar os bons costumes para o mal. E olha como que é interessante: se você estiver com saúde, bem, você andar com uma pessoa gripada, o que provavelmente vai acontecer? Você vai ficar gripado. Agora eu pergunto para você: se você estiver gripado e andar com gente com saúde, você vai ficar melhor? Não vai, não vai, irmão. Você já andou, você está com gripe, se alguém está do seu lado, está com saúde, você vai ficar curado por causa da pessoa? Não. Isto mostra que o mal tem uma influência maior. É tão simples. O que é mais fácil? Uma pessoa sair da igreja e ir para o mundo, ou você trazer uma pessoa do mundo para a igreja? Do mundo, da igreja e para o mundo. Olha como você sua para trazer uma pessoa para Cristo, não é? Olha como você sua para trazer uma pessoa para a igreja. Por isso que você não pode perder a oportunidade, como esse sábado agora, de trazer uma pessoa para Jesus. Então, em primeiro lugar, você precisa aprender a ter compreensão do seu envio. E depois, para isso, você tem que estar bem acompanhado. Em terceiro lugar, para um crescimento espiritual, compreenda a sua situação de sobrevivente. Diga assim: eu sou um sobrevivente. Não, mas diga com fé: eu sou um sobrevivente. Olha o que diz verso número 4, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar. Diga assim: resgatar. Grife aí na sua Bíblia: resgatar. Olha o que Paulo está dizendo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Sabe o que Paulo está dizendo? Que ele foi resgatado, e eu e você, nós somos resgatados. Diga assim: resgatados. Sabe por que você está aqui nesta noite? Pela graça de Deus. Diga assim: graça de Deus. Graça é favor imerecido, não merecíamos, mas pela graça de Deus nós estamos aqui. O profeta Samuel diz assim: Ebenezer. Diga comigo: Ebenezer. Ebenezer diz assim: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Sabe o que você precisa toda manhã acordar e declarar? Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Você só está aqui porque Deus a graça de Deus está sobre a sua vida. Se Deus tirar o seu sopro de vida, você já era. Você só está aqui pela graça de Deus.
Nós temos que declarar toda manhã, Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor. Lamentações capítulo 3, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, eis o motivo de não sermos consumidos. Meu irmão, você não é o cara, você não é bambambam, você é um resgatado de Deus, diga glória a Deus por isso. Quer ver só? Não precisa levantar a mão não, mas responde aí para você. Quem aqui já frequentou bares, baladas, bebia, fumava, fazia um monte de bobagem? Não precisa levantar a mão não, porque senão eu levantaria 10, né? Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque Jesus te resgatou. Você é um resgatado, você é um sobrevivente. Meu irmão, você foi resgatado, nós somos resgatados, é isso que Paulo está dizendo. Eu fui resgatado, eu sou um sobrevivente. Meu irmão, você já viu o testemunho do sobrevivente? Já viu esses documentários de um sobrevivente? Aliás, tem gente aqui no nosso meio, com certeza, que já foi um sobrevivente, sobreviveu de um grande acidente. Alguém aqui no nosso meio sofreu um acidente, quase morreu na vida? Chegaram lá no carro, alguma coisa, morreu todo mundo. Não, estou vivo. Tem alguém aqui? É isso, é um sobrevivente. Tem gente que sobreviveu de uma enfermidade, de um câncer, de um diagnóstico de não tem jeito e sobreviveu. Você já assistiu o documentário Sobreviventes do 11 de setembro nos Estados Unidos? Você já viu documentário dos sobreviventes do Holocausto, lá dos judeus, onde foram mortos mais de 6 milhões de judeus? Você já viu como que é o testemunho dessas pessoas, dos sobreviventes? Eles começam a falar, eles choram, e não de tristeza, mas eles choram por quê? Porque era para eles terem morrido, já era, não tinha jeito, e eles viram pessoas morrendo do seu lado, pessoas morrendo do outro lado, e eles foram sobreviventes, e eles choram de alegria, eles choram de gratidão, eles choram de emoção. Meu irmão, sabe por que eles choram? E sabe como que vive um sobrevivente? O sobrevivente sabe o seguinte: eu não tenho mais nada a perder, eu estava morto, fui resgatado. Todo mundo morreu, só sobrevivei eu fui resgatado. Meu irmão, sobrevivente, ele não está nem aí com amanhã, ele não está nem aí, será que vai faltar, será que não vai ter, porque ele já está no lucro. Meu irmão, cristão está no lucro, Deus já nos abençoou. A palavra de Deus diz assim, a palavra de Deus diz assim, que o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado Jesus Cristo. Nós somos sobreviventes, aleluia. Você é um sobrevivente, nós já estamos no lucro, amém? Glória a Deus. Em quarto lugar, ande na verdade do Evangelho, versos 6 e 7. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro Evangelho que, na realidade, não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo, ande na verdade do Evangelho, porque estavam começando a levantar um outro Evangelho, que não é de Cristo, e não existe outro Evangelho, meu irmão e minha irmã, só há um, que é o de Jesus Cristo. Não existe Evangelho segundo Allan Kardec, só existe o Evangelho de Jesus. Só há essa verdade. Meu irmão, nesta igreja, nós amamos estudar a Bíblia, nós amamos estudar, nós somos uma igreja com fortes consolidações na área da palavra. Nós temos escola bíblica todos os domingos, nós temos escola bíblica todas as segundas-feiras, nós temos os estudos nas nossas células, nós temos o integração, nós temos curso de noivos, curso de casais, nós temos vários cursos, nós usamos apostilas, nós usamos livros, mas o que nos norteia é a Bíblia. Diga assim, a Bíblia. Sabe por quê? Porque é muito bom as pessoas normalmente, pastor, eu vou fazer um curso de teologia. Bom, excelente, pode fazer, mas nada tira a Bíblia, porque a teologia é da terra para o céu. A palavra teologia é teologia, Deus, o estudo de Deus. O que é teologia? É o que o homem conhece de Deus, mas o homem é limitado, o homem tem suas limitações, o homem nunca vai conhecer a Deus na sua totalidade. Então a teologia é da terra para o céu, enquanto que a Bíblia é do céu para a terra. E o que você precisa fazer?
Quando alguém disser assim para você, olha, tome este presente, esse livro de presente evangélico, é muito bom, glória a Deus, mas antes de ler um livro evangélico, leia a Bíblia, porque eu já vi gente se desviando porque leu um livro evangélico, e porque ele tinha texto fora de contexto, gera pretexto. Você precisa, em primeiro lugar, conhecer a Bíblia. Então nós aplicamos apostilas e livros, mas primeiro nós somos norteados pela Bíblia. Ela diz que é bênção, então você leia. Se de repente está fora do Evangelho, não é bênção. Então você precisa ler a Bíblia e caminhar na verdade do Evangelho, amém? E aí você vai crescer. Em quinto lugar, cuide para não confundir o místico com o espiritual. Verso número 8. Mas, ainda que nós, ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, ou que seja anátema. O que ele está dizendo? Que não dá para pregar outro evangelho. Meu irmão, minha irmã, presta atenção, nós vivemos um mundo muito místico, nós vivemos um tempo extremamente místico, as pessoas estão abraçando tudo, as pessoas estão abraçando até bananeira aí fora, e achando que é bênção de Deus. Basta você ver, você entra na maioria dos comércios, tem lá sal grosso, pimenta, arruda, tem tudo isso daí. Meu irmão, não confunda, isso não tem nada a ver com espiritualidade de Deus. O que é espiritual de Deus é o Espírito Santo, é a unção de Deus, a transferência da unção, é a ressurreição do morto. Cuidado para não entrar num movimento místico e não quebrar a cara. O que é de Deus é o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém? Em sexto lugar, para termos crescimento espiritual, busque a aprovação de Deus. Preencha então a aprovação. Verso de número 10, diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Você tem buscado a aprovação de quem? Do homem ou de Deus? Se nós estivéssemos buscando a aprovação dos homens, nós estaremos ainda lá na rua Flaviano de Mello, onde nós começamos há 10 anos atrás. Começamos com uma porta de 5 metros de entrada e nós tínhamos 20 metros de profundidade. Se nós estivéssemos tentando agradar ao homem, nós estaríamos lá até hoje. Porque tudo que a gente ia fazer, tinha gente falando que era o contrário. Não faça isso, não vai dar certo, não vai ser, não sei o quê. Aí o que nós fazíamos? Nós íamos orar a Deus. Deus, é do Senhor? Deus dizia, vai porque eu sou contigo. Nós íamos e Deus abençoava. Aí nós íamos fazer outra coisa, não vai dar certo. Aí nós, Deus, é do Senhor? Então nós vamos, e aí nós conseguimos. Pastor Rick Warren, ele tem uma frase muito linda que diz assim: não sei o segredo do sucesso, mas o do fracasso é querer agradar a todo mundo. Se você tentar obter a aprovação de todo mundo, certamente você vai fracassar. Busque a aprovação de Deus e você será abençoado. Nós vivemos uma sociedade onde as pessoas vivem buscando a aprovação das pessoas. As pessoas vivem querendo ser igual às outras pessoas. Eles querem ser igual, né? Os jovens hoje aí, os nossos jovens aí, querem ser igual aos youtubers, o Whindersson, né? Querem ser igual a eles. Tem gente que quer ser igual ao ator, o pastor, o ministro de louvor. Meu irmão, você é especial para Deus. Para de querer ser igual aos outros, querer agradar todo mundo. Você é especial. Gente que não está satisfeito com o tamanho do nariz, com o tamanho da orelha, com a cor da pele, com o sexo, meu irmão. Você é do jeito que Jesus decidiu que ia ser. Amém? Seja feliz, seja grato a Deus. Se você é pequeno como Zaqueu, faça como Zaqueu. Suba na árvore, busca Jesus, alcance ele, leva ele para dentro da sua casa, seja feliz em nome de Jesus. É assim que ele fazia. Em sétimo lugar, siga o sobrenatural de Deus. Diga sobrenatural de Deus. Verso de número 11: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, que o evangelho não é de origem humana. Diga assim comigo: o evangelho não é de origem humana. Ele não é natural. O evangelho não é apenas um livro de história ou de personagens, é um livro de princípios. Se você aplica os princípios que estão contidos nesse livro sobrenatural, você vai viver uma vida maravilhosa, abençoada e transformada em nome de Jesus. Não é natural, é sobrenatural.
nós entramos numa atmosfera sobrenatural. O que é oração? Oração é algo sobrenatural. Como que pode? E as pessoas não entendem isso, porque não é normal, é sobrenatural. Você tem uma luta, você recebe uma má notícia de uma enfermidade, de algo que entristeceu o seu coração. Sabe que normalmente, um fala assim, corre para o advogado, corre para o médico, corre para o seguinte. Nós não. Na primeira notícia que nós fazemos, corremos para o quarto, fechamos a porta do quarto e vamos orar. E as pessoas não entendem isso, e nós oramos com fervor, clamamos a Deus, e daqui a pouco toca o telefone, o milagre chegou, a porta abriu, e a cura chegou, porque é sobrenatural. Sabe o que é sobrenatural? É você abrir a Bíblia e começar a ler. Sabe o que é isso? É o Eterno falando com você. Isso é sobrenatural. Você lê a Bíblia, é Deus, o próprio Deus falando com você. O sobrenatural é quando você vem à igreja. Sabe o que é este lugar? Este lugar não é um galpão, este lugar não é um ajuntamento de pessoas, é a eclésia, a igreja do Deus vivo nessa terra, coluna e baluarte do Senhor. A Bíblia diz que a promessa de Deus, lá em 2 Crônicas capítulo 7, que se o meu povo se fosse a sua casa, e se humilhasse e orasse, o Senhor ouviria do céu e sararia a nossa terra. Por isso que neste lugar tem cura, tem milagre, tem unção, tem virtude, tem poder em nome de Jesus. E aí, sabe o que as pessoas vão fazer? Ver e seguir esse evangelho sobrenatural. Sabe o que é lindo na nossa história? Acabei de falar, nós chegamos aqui e o alvoroço começou no bairro e muitos tinham resistência contra a igreja, mas de repente ele passava todo dia e daqui a pouco aumentando o culto, daqui a pouco o culto de manhã, daqui a pouco à tarde, daqui a pouco à noite, daqui a pouco segunda, daqui a pouco terça, daqui a pouco quinta, e é sábado de manhã. O que está acontecendo naquele lugar? Vai lá, veja e siga. E as pessoas vêm e começam a seguir em nome de Jesus, amém? Em 8º lugar, cultive experiências sobrenaturais com Jesus. Verso de número 12, diz assim: não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Paulo estava dizendo que as suas experiências eram com Deus, que as suas experiências eram com Jesus, que você comece e peça para Deus, para que você tenha suas experiências com Deus. É muito bom ouvir um testemunho de um irmão que foi curado, de um casamento que foi restaurado, de um filho que foi liberto. É maravilhoso, mas chegou o momento que Deus quer que você tenha suas experiências com Deus, que você tenha o seu encontro com o Senhor. Eu falava agora no culto da tarde, estava aqui com o nosso irmão William, e eu me lembrava que num culto nós fizemos uma série aqui em fevereiro, que tinha como tema Meu Milagre no Altar. Foi algo maravilhoso, um mover tremendo, e eu encerrei aquela série de mensagens ministrando sobre a vida de Jó. Jó foi um homem que perdeu absolutamente tudo, mas ele ficou fiel ao Senhor, ele não murmurou, ele continuou crendo em Deus, acreditando no milagre. A sua mulher dizia assim para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre, e ele dizia: não, eu sei que o meu Redentor, ele vive. Ele continuou firme no Senhor, e eu dizia naquele dia, no capítulo 42, que ele começou a orar, e de repente, diga assim comigo, de repente, Deus mudou a sua sorte. E eu dizia então naquele dia, liberei uma palavra profética: de repente as coisas vão acontecer, de repente a cura chega, de repente a porta abre, de repente o milagre chega, de repente o marido volta para casa, de repente o filho que era desviado vira um pregador, de repente. E eu vi 2 irmãos aqui, que era o William e o Ricardo, começaram a pegar aquela palavra e começaram, de repente, terminou o culto, disseram: pastor, de repente, hein? O outro, de repente. Meu irmão, minha irmã, sabe o que aconteceu no outro dia? Um já mandou uma mensagem: de repente aquele terreno que eu sonhava em comprar há mais de 10 anos chegou, pastor. Eu digo: glória a Deus. Aí no outro dia o outro escreveu: pastor, de repente aquela porta de emprego que eu estava sonhando há 5 anos se abriu para a glória de Jesus. Meu irmão, você vai viver o sobrenatural de Deus. Hoje eu não vim liberar a palavra de repente, não. A palavra que Deus me deu para liberar sobre a tua vida hoje vai ter alvoroço na sua casa, vai ter rebuliço na sua casa. Aonde você entrar vai ter rebuliço. Recebe
até aí em nome de Jesus. Sabe o que é o rebuliço? As pessoas vão dizer, o que aconteceu? O que está acontecendo? Está mudando a vida dele, porque vai ter rebuliço em nome de Jesus. Em nono e penúltimo lugar, supere sua herança de religiosidade. Versos 13 e 14. Olha o testemunho de Paulo. Paulo está escrevendo a carta a uma igreja. Olha o testemunho dele, que lindo. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está contando seu testemunho àquela igreja. Vocês conheciam a minha herança espiritual. Ele tinha uma herança no judaísmo. Ele está dizendo o seguinte: ele da sua faixa, da sua classe, da sua turma, ele era o homem mais espiritual, ele era o homem que mais conhecia da lei de Deus. Ele está dando seu testemunho, mas ele está dizendo aqui que ele precisou quebrar com essa herança religiosa, para ser agora esse instrumento poderoso de Deus. Eu só estou aqui nesta noite, falando para vocês, porque um dia eu resolvi fazer exatamente como Paulo, superar a minha herança religiosa. A minha família, meus familiares, eles tinham como base religiosa o catolicismo e o espiritismo. Quando eu já era homem, não era jovem, não era adolescente, quando já homem formado, eu decidi me enveredar pelo caminho do catolicismo. E há muitos aqui conhecem o meu testemunho. Me tornei um católico praticante fervoroso. As pessoas algumas vezes dizem assim: pastor, mas o meu fulano não vem porque ele é muito católico. Eu falo, manda ele vir falar comigo. Mais do que eu não era. Eu ia na missa, literalmente, de domingo a domingo. Eu ia na missa domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu fazia a abertura e a homilia na Igreja Cristo Rei, ali na rua Jair Salvarani, no bairro do Socorro, todas as terças-feiras à tarde. Uma vez por mês eu tinha minha peregrinação espiritual. Uma vez por mês eu ia à igreja de Aparecida. Uma vez por mês eu ia à igreja de São Judas Tadeu, no bairro do Jabaquara. Uma vez por mês eu ia à igreja de Santo Expedito, ali próximo à Avenida Tiradentes, ali em São Paulo. Essa era a minha religiosidade. Só que um dia eu fui convidado para ir numa célula. Por isso que valorizamos tanto a nossa célula. Por isso que você precisa levar um familiar para uma célula. Você precisa abrir na sua casa uma célula. Um dia eu fui convidado para ir na célula, lá no consultório do Dr. Péricles Bauab, pastor Péricles Bauab, ficar no seu consultório, ali na Rua Santana. E eu fui lá. Eu gostava muito de estudo bíblico, tinha sede pelas coisas de Deus. E fui uma outra semana e comecei a ir, até que depois de 2 meses, um dia, eu tinha ido com a Flávia num domingo pela manhã. Nós havíamos ido lá na Igreja Cristo Rei, assistimos a missa das 10 às 11 da manhã, fomos para casa, nós estávamos almoçando, e de repente eu disse assim para a Flávia: eu vou na igreja do pastor Péricles hoje à noite. E ela disse assim: você está falando sério? Eu falei: estou falando sério. Ela falou: eu vou com você. Eu falei: então vamos. Na época nós tínhamos apenas o Felipe, nosso filho mais velho, não tinha nem 1 ano de idade. E aí nós fomos para a igreja, ali na rua Francisco Martins Feitosa, atrás da Fiat, hoje a Igreja Presbiteriana da Graça. E nós entramos e foi algo tão surpreendente, porque nós tínhamos todo aquele laço religioso. E nós entramos cheios de preconceito, sim. Eu criticava muito os evangélicos. E eu entrei com todo aquele preconceito no coração, e de repente não entendia nada do que estava acontecendo, porque a liturgia é muito diferente da nossa, é muito avivado um culto evangélico. E nós sentamos ali, e Deus começou a trabalhar em nossas vidas, e de repente o pastor disse assim ao final da mensagem: se coloquem de pé. Nós nos colocamos de pé. Ele disse assim: repitam essa oração. Nós repetimos a oração, e não sabíamos nada, mas aquela oração era uma confissão de fé, era uma confissão de Jesus Cristo, que Ele era o Senhor de nossas vidas.
E ao final ele disse assim: quem fez essa oração pela primeira vez, levante a mão. De repente nós dois lá de mão levantados. Disse assim: olha, então vem à frente. Nós ficamos mais vermelhos que pimentão. Mas daqui a pouco a gente estava lá na frente, sem entender nada. E daqui a pouco nós saímos, entramos no carro, e só querendo ver quem que seria o primeiro a perguntar. A Flávia já soltou: o que você achou? Eu falei assim: a partir de hoje eu nunca mais saí desse lugar. E eu disse assim: a partir de hoje nós vamos trocar a missa do galo pelo culto do leão, amém? Nós somos abençoados em Cristo Jesus. Foi maravilhoso. A nossa conversão foi imediata, foi instantânea. Nós nunca mais tiramos os pés da casa do Senhor. E eu estou falando de um crente religioso, de um religioso como eu. Eu resolvi superar as minhas heranças religiosas. No primeiro batismo, que teve 2 meses depois, toda a minha família tinha descido as águas. Eu, a Flávia, minha mãe, meu pai, meu irmão, todo mundo já tinha descido as águas, para a glória de Jesus, meu sogro, todo mundo. Porque nós decidimos romper com a herança religiosa. Não dá para crescer preso às heranças religiosas. Talvez você esteja aqui, você ama Jesus, você se alegra com um culto como esse, mas você está preocupado com o que o seu avô que é católico vai achar, com o que sua mãe que é espírita vai achar. Chegou o momento de você romper com esses laços espirituais e desfrutar a bênção da presença de Deus em nome de Jesus. Em último lugar, coloque a missão acima dos seus desejos. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, versos 17 e 18: tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Sabe o que Paulo está dizendo? Está contando seu testemunho. Olha o testemunho que lindo de Paulo. Paulo está dizendo o seguinte: eu me converti. E qual era o desejo de um cristão convertido? O desejo era ir para Jerusalém, porque ele estava ali em Damasco, mas a igreja estava em Jerusalém, o cenáculo estava em Jerusalém, o Pentecostes estava em Jerusalém, os apóstolos estavam em Jerusalém. O desejo de Paulo era ir para Jerusalém, mas a missão dele, que Deus tinha para ele, é ir para o mundo, para os gentios. Vai para a Arábia, vai para a Síria. Então ele teve que deixar o seu desejo e colocar a missão em primeiro lugar. Ele teve que colocar a missão acima do desejo. E qual tem sido o problema da igreja de Cristo hoje? É que muitos vêm nesta noite e houve esse chamado de Deus, esse chamado missionário de pregar o Evangelho, para verem vidas resgatadas, como eu acabei de contar no meu testemunho, porque uma pessoa se dispôs a abrir o seu consultório depois de um dia cansativo de trabalho, para pregar o Evangelho. Cansado, ia para o hospital, passava a manhã inteira no hospital, atendia a tarde inteira, mas à noite estava ali. Alguém que o desejo talvez fosse de descansar, de dormir, de assistir televisão, mas a missão é maior. Por isso nós estamos aqui, porque a missão é maior. E tem gente que começa e ouve uma palavra dessa e desperta: eu também quero servir, eu quero abrir célula, eu quero ensinar, eu quero cuidar das crianças, eu quero ajudar os jovens. Mas de repente bate forte o desejo de ir para o cinema, bate forte o desejo de repente de ir para um churrasco. E infelizmente o desejo tem sido maior do que a missão. Enquanto que o chamado de Deus para mim e para você é que a missão seja maior do que o nosso desejo. Eu estou aqui desde as 8h30 da manhã. Alguns domingos à vontade, o desejo é de ficar em casa, de ficar na cama, porque amanhã eu vou trabalhar. Mas a missão é maior. E que a missão seja maior na sua vida. Que você busque a missão, que ela seja maior. Sabe por quê? Porque o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus, amém? Que você possa crescer espiritualmente e andar de glória em glória, de vitória em vitória, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.